Muito bem. Dando continuidade então ao conceito de elipse, né? A gente já apresentou a definição, elementos da elipse, a excentricidade. No vídeo passado a gente fez a dedução da equação da elipse, né? É um pouquinho trabalhoso ali, mas deu tudo certo, né? Deduzimos a equação da elipse centrada na origem, né? Então agora, nesse vídeo, o objetivo é trabalhar aqui a identificação da elipse, vamos trabalhar um pouquinho ali com GeoGebra, né? E resolver algumas questões de equação da elipse centrada na origem. Então a gente tem aqui que uma equação quadrática, né? Uma equação do tipo ax² mais by² igual a f representa uma elipse com centro na origem e eixo maior e eixo menor, paralelos aos eixos cartesianos. Se A e B concordam em sinais, né? Se A, aqui não é menos, ok? Aqui é só para destacar. Se o A é diferente de B, né? Então uma das questões primordiais é A igual a B, né? Ou melhor, A com sinal igual a B, né? Ou seja, mais 2 e mais 3, né? Ambos positivos, né? E que A seja diferente de B, né? E aí observe nesse instante que nós teremos uma elipse, né? Nesse instante aqui o meu f vale 1, né? Mas se o f for menos 1, estamos diante de uma elipse em que ela representa, não existe um lugar geométrico, né? Ou um conjunto vazio, ou seja, a elipse ela é imaginária, né? E se o nosso f vale 0, a elipse se reduz a um ponto, né? Na verdade, não é uma elipse, né? É um ponto, né? Então, para f igual a 0. Então, pegar casos desta forma, no GeoGebra, que aí fica muito mais fácil, né? Também já fica evidente que se o A for igual a B e atender estas condições aqui, obviamente que estaremos diante de uma circunferência, né? Mas aqui eu vou aproveitar essa própria equação que está aqui para a gente tentar enxergar a forma reduzida, né? Então, se dividirmos ambos os membros por 2, né? A gente tem nesse instante 2x² por 2 mais 3 meios de y² igual a meio. Percebam que o 2 por 2 dá 1, né? E agora o meu objetivo é dividir por 3 meios. Então, se pegamos x² e dividimos por 3 meios, então teremos algo nesse sentido. Olha só que interessante. Isso aqui então é meio dividido por 3 meios. O que vai acontecer é que aqui nós teremos apenas o y, né? E aqui meio dividido por 2/3 vai me levar para... Bom, dividir por 3 meios é multiplicar por 2/3, né? Mais y² igual a 1/3, né? Observando então, se a gente multiplicar tudo por 3, né? A gente volta ali, né? A ideia seria continuar no denominador aqui, né? Que a gente já sabe que a equação reduzida, isso aqui vale 1, né? Então, vou voltar aqui uma etapa anterior, né? Lembrando que a equação reduzida centrada na origem, e com o eixo maior paralelo ao eixo
eixo x, né? Ela tem essa característica, né? Então, que é a forma reduzida. Então, na verdade, bastaria transformar o segundo membro em 1. Para transformar em 1, então a gente divide tudo por meio, né? Então eu tenho x quadrado dividido por meio, mais 3 meios de y quadrado dividido por meio, que é igual a 1, né? Isso me leva, então, à seguinte equação reduzida, né? X quadrado por meio, mais, aqui cancelou, né? Então eu tenho 3y quadrado, que é igual a 1. Trazendo para essa ideia da equação reduzida, chegamos à seguinte conclusão, que a gente tem x quadrado por meio, mais y quadrado, carregamos esse 3 para o denominador, no denominador ele é 1/3, né? Igual a 1. Então, isso que está aqui me permite dizer que estamos diante de uma equação reduzida da elipse, né? Onde o a quadrado vale raiz quadrada de meio, ou melhor, o a quadrado vale meio, né? O a quadrado vale meio, que implica dizer que a é raiz quadrada de meio, ou que a é raiz de 2 sobre 2, né? Enquanto b vale, b quadrado vale 1/3, então b é raiz quadrada de 1/3, que seria raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, nesse sentido, a gente consegue com facilidade encontrar o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Ou seja, de qualquer forma, identificamos que se trata de fato de uma elipse. Nós vamos confirmar isso aqui no GeoGebra, que fica tudo mais fácil, né? Vamos lá. Então, no GeoGebra, o que a gente pode fazer no primeiro instante é digitar exatamente a equação proposta. 2x mais 2x quadrado, né? Mais 3y quadrado igual a 1. Tá lá uma elipse, né? Essa elipse nesse instante, a gente pode dizer com muita facilidade, né? De que ela está centrada na origem, né? Está centrada na origem e a extremidade aqui, ó, vou clicar aqui, né? Olha lá, então deu 0,71 e aqui obviamente vai dar menos 0,71. Esse 0,71 é exatamente o nosso A, que é raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,71. Né? Então, isto é o 0,71. Enquanto B, no nosso cálculo, deu raiz de 3 sobre 3, que é aproximadamente 1,7 por 3, né? Que vai dar, vou marcar aqui um ponto, só para a gente observar que é isso mesmo, né? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos marcar um ponto, o vértice, né, do eixo menor, e, de fato, né, 0,58 é aproximadamente a nossa raiz de 3 sobre 3, né? Então, são essas propriedades que, de alguma forma, nos permitem, né, calcular, por exemplo, as coordenadas dos focos, né? Então, como a gente tem que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, isso implica dizer que c quadrado é a quadrado menos b quadrado. Nesse caso, temos, portanto, a quadrado, né, que é meio, né, menos b quadrado, que é 1/3. Isso me leva a 3 menos 2 dá 1, né? Ou melhor, né? Trabalhando a ideia, multipliquei por 3, multipliquei por 2, multiplico os denominadores, então estou diante de
1/6. Significa que C é raiz de 1/6 ou raiz de 6 sobre 6, né? Então, se aqui a gente colocar as coordenadas desse ponto, então esse ponto nesse instante seria, como meu foco está no eixo X, então o Y vale 0. Então eu teria basicamente raiz de 6, né? Meu teclado aqui tá vamos lá de novo, SQRT, isso, que seria raiz, né? Exato, raiz de 6. Opa, então eu tenho raiz de 6 sobre 6 e 0. Então essas são as... Opa, o que deu aqui? O GeoGebra não interpretou como um ponto, né? Vamos voltar de novo aqui. Aqui, então vamos colocar 6 elevado a meio, fica mais fácil, né? 6 elevado a meio, que é a raiz quadrada de 6 por 6 e 0. Beleza. Lá está o ponto E, que é um foco, né? Então, obviamente, o segundo foco, que ele será, né, o oposto de E, né? Ou seja, menos 6 elevado a meio, tá? Sobre 6 e 0. Ok? E aí, estamos diante de uma elipse. Essa elipse, se quisermos enxergar a equação na forma reduzida, basta clicar lado direito do mouse e aqui a gente encontra a elipse na forma reduzida, né? Onde o meu A quadrado vale meio, né? E o B quadrado vale 1/3. Certo? Então é isso, né? De fato, estamos diante de uma elipse centrada na origem, né? Então, isso aqui, né, tá correto. Se por acaso o meu f vale menos 1, o que acontece com a elipse com f igual a menos 1, né? Com f igual a menos 1, vamos dar um... Então, se digitarmos 2x² mais 3y ao quadrado igual a menos 1, não teremos nenhuma visualização geométrica. Isso porque estamos trabalhando do ponto de vista dos números complexos, né? E se digitarmos, trocarmos esse menos 1 por 0, o que vai acontecer é que teremos um ponto, né? Ou seja, a origem, né? Então é isso. Os meus cachorrinhos estão fazendo barulho. Vamos lá. Então aqui, voltando aqui a nossa apresentação. Então nesse instante, de fato, né? Tem sentido? Vou pegar exemplos aqui que mostram exatamente essa ideia. Então a gente tem aqui uma equação, né? E pede a equação na forma canônica. Então perceba, no primeiro instante, o que foi feito? Dividiu ambos os membros por 144, para que no segundo membro a gente já consiga ter aquela história da equação reduzida igual a 1, né? E ao simplificar 16 com 144, deu 9. Ao simplificar 9 com 144, deu 16. E aí fica muito fácil, né?
entender que o eixo maior está em relação ao eixo y. Então, se eu tivesse que fazer o gráfico, eu já sei que essa parábola tem esse formato, né? Estará com certeza eixo maior paralelo em relação ao eixo y, né? Mas aqui com facilidade a gente descobre que o A é 4, porque o A quadrado é 16 e o B é 3, né? Então é isso que está aqui, ó. A é 4, B é 3. Com isso, achamos a semidistância focal, que é a raiz de 7. Aí aqui surge, então, ó, o item B pede para calcular a excentricidade. A excentricidade é a razão C sobre A. Razão C sobre A, então, é raiz de 7 por 4. Isso dá um valor aproximado, com certeza menor que 1 e, obviamente, maior que 0. Né? Estamos diante de uma elipse que tem esta excentricidade. A excentricidade é muito utilizada para a equação da reta diretriz, que não é o caso dessa videoaula, mas a excentricidade ela trabalha bastante com propriedades que envolvem retas diretrizes. Então, se a parábola tem uma reta diretriz, porque tem um foco, né? A elipse tem duas retas diretrizes, porque tem dois focos. É isso. O item C, então, pede o gráfico. Então, o gráfico já fica evidente. Olha lá, nossa parábola, eixo maior paralelo ao eixo Y. Como está centrada na origem, o eixo maior está exatamente no eixo Y. Né? O A é 4, né? Então, de fato, né? O eixo menor, o B, é 3. Né? Com isso, achamos raiz de 7, que é a semidistância focal. Então, eu consigo com facilidade dizer quem são as coordenadas de F1. Né? Na verdade, então, o x é 0. Então, na verdade, será 0 raiz de 7 e 0 menos raiz de 7. Certo? As coordenadas do vértice, ok? Essas são fáceis, por conta dessa história do semi-eixo maior e semi-eixo menor. E tudo certo, né? Bom, aqui temos um exemplo em que pede para obter a equação da elipse com centro na origem do sistema cartesiano, eixo focal coincidente com o eixo x, ou seja, eu tenho focos no eixo x. Se os focos estão no eixo x, então, de novo, estamos... E ao dizer que eu quero centro na origem, né? Então, nesse caso agora, a gente tem eixo maior, né? No próprio eixo x, tá certo? Que passa pelo ponto 1 em 1, então 1 em 1 é um ponto da elipse e foi dado a excentricidade da elipse. Bom, como a excentricidade é C sobre A, então a gente já sabe que C sobre A é raiz de 2 sobre 2. Então, em função disso, a gente pode colocar, por exemplo, C em função de A ou A em função de C. Para que isso? Exatamente para a gente substituir na propriedade que diz que A quadrado é B quadrado mais C quadrado. Né? Então, nesse caso, eu estou substituindo C, né, em função de A. Né? Então, nesse caso, o que nós temos? Que A menos C quadrado, né? Então, aqui da forma que foi resolvido, né? Então, B quadrado, isolou o B quadrado. O B quadrado é A quadrado menos C quadrado. Beleza, né? Substituiu quem é C, né? Então, C é raiz de 2 sobre 2A, né? Que elevado ao quadrado, isso vai dar, então resolvendo isso aqui, ó, isso aqui dá 2A quadrado sobre 4, né? Simplificando, é A quadrado sobre 2. Então, quem é A quadrado sobre 2? A quadrado sobre 2 é B quadrado. Então, implica dizer que A quadrado é 2B quadrado, né? Certo? Bom, então, do ponto de vista em função da excentricidade, a gente consegue estabelecer uma relação para A e B, né? Ou seja, que o meu A quadrado vale 2B quadrado. Tá? Bom, isso servirá então
para a montagem da equação na forma canônica. Por quê? Porque a gente já sabe que essa elipse ela está com eixo maior sobre o eixo x, portanto aqui em relação a x é a quadrado. O a quadrado, por sua vez, é 2b quadrado, como acabamos de identificar, né? Então, com isso, nós vamos conseguir achar o valor de b. Então, é importante observar que aqui, como é que foi feito aqui, né, o cálculo algébrico, né? Então, no primeiro instante, eu posso, por exemplo, calcular aquela história de mesmo denominador, né? O mesmo denominador aqui, né? Seria 2b quadrado, né? Quando eu divido 2b quadrado dá 1, 1 vezes 1 dá 1, né? Mas quando eu divido 2b quadrado por b quadrado, dá 2, vezes 1 dá 2. Aqui 2b quadrado por 1 é ele mesmo, portanto, vezes 1, 2b quadrado. E aí chegamos à conclusão que 2b quadrado é igual a 3. Portanto, b quadrado é 3 meios. É isso que chegou aqui, ó. Aqui chega direto, né? Tem um cálculo, né? Então, se b quadrado é 3 meios, eu já sei que o meu a quadrado é o dobro do b quadrado, certo? Então, o dobro de 3 meios é 3. É isso aí. Com isso, temos, portanto, a nossa equação da elipse centrada na origem, né? E que atende essa condição, né? Então, aqui muitas vezes é importante observar que aquele ponto, né? Olha só, foi dito que o ponto P pertence à parábola e eu acabei não comentando aqui, né? Onde que foi utilizado o ponto P? O ponto P foi utilizado ao substituir o x e o y por 1 em 1. Né? Então, por isso que aqui tem 1 em 1. Tá? Ou seja, de fato é um ponto que está na elipse. Né? E aí, muitas vezes, vale a pena, por exemplo, pegar essa equação ou essa equação, levar para o GeoGebra e verificar. Tá certo? Mas, do ponto de vista prático, é isso. Né? Não tem segredo. Bom, nossa próxima aula, ela vai tratar, então, de uma das questões que são muito importantes, né? Que é a elipse transladada, né? A elipse com centro não na origem, né? Ou seja, a elipse com qualquer centro, tá? Olha lá, então a equação da elipse cujo centro é qualquer ponto no gráfico cartesiano, né? No plano cartesiano, né? E cujos eixos paralelos aos eixos coordenados, ou seja, eixo maior paralelo ao eixo x ou ao eixo y e vice-versa. Beleza? Então, até a próxima, até o nosso próximo vídeo.